Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando o apóstolo Paulo fala ser imitador de Deus, ele se refere ao verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Então, imitadores de Jesus. Foi isso que ele quis dizer. Então, por quê? Porque como é que a gente vai imitar Deus se a gente não sabe como é que ele age na terra? Então, o exemplo para a gente conseguir imitar Deus é imitando Jesus Cristo. E outra coisa que eu quero falar, gente, eu tô lendo a versão Almeida Revista Atualizada, a versão ARA. A partir de amanhã eu vou começar a ler a King James, porque como eu fiz um vídeo falando da Bíblia comentada, então eu me aprofundo na King James, não é na versão ARA. A versão ARA também é boa para estudo, só que a que eu sei que é a mais fidedigna a original é a King James, até onde eu sei, tá? Então, eu sei que estou sendo repetitivo nesse assunto, mas para ter uma noção, eu recomendo ouvir o Cid Moreira na linguagem de hoje, né? Ouvir ele lendo a Bíblia, que ele lê exatamente o que a Bíblia na linguagem de hoje, e para se aprofundar, eu recomendo King James. Mas voltando, versículo 2. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Quando ele fala santos, gente, é gente que conseguiu encontrar Jesus, entendeu? É gente que conheceu o evangelho, que se converteu. Então, o que ele fala? A impudícia. Impudícia é impureza, né? Vou até pesquisar essa palavra, porque outro motivo de eu estar querendo ler a King James, né? A revista atualizada, ela fala de uma maneira assim que tem que ficar pesquisando de dicionário, porque não é palavra do nosso contexto, né? Já a King James atualizada que eu vou ler a partir de manhã não vai ter mais esse problema. Impudícia é falta de pudor, moral, imoralidade, indecência, falta de honra, desonestidade, segundo o dicionário aqui do Google, né? Aí você viu, ó, impudícia dá a entender que é impureza, só que ele fala, mas é impudícia e toda sorte de impureza. Ou seja, se falou impudícia e toda sorte de impureza, então não é impureza. Tem coisas que a gente consegue entender só de ler o versículo inteiro, a gente consegue entender as palavras pelo contexto. Mas tem coisa que não, né? Que nem essa palavra aí. Versículo 4. Eu saí do 1, fui direto pro 3 e agora tô no 4. Nem conversação torpe, nem palavras vã ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. O que é chocarrices? Outra palavra que... Chocarrices é uma fala jocosa. É uma fala de zombaria. Então, palavra torpe nem conversação torpe. Torpe é o que? Torta, né? Palavras vã, palavras que não levam a lugar nenhum. O cachorrices, palavras que são jocosas, que são desrespeitosas, de zombaria. Ou, no nosso linguajar, putaria. Entendeu? Conversação de putaria. Pô, o cara frequenta uma igreja e fica falando de pornografia. De coisa que não tem nada a ver, coisa da carne, entendeu? É isso que ele tá querendo dizer aqui. Aí, pelo contrário, ações de graça. O que são ações de graça? Ele vai dizer mais na frente. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente. Outra palavra aqui, ó. O que é incontinente? Não é inconstante. Incontinente é aquele que não se contém. Então, inconstante é aquele que faz uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra coisa. Já incontinente, o que está escrito na palavra aqui, é o que? A pessoa que não se controla. Então, sabeis, nenhum incontinente ou impuro
O avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se a pessoa não se controla, é impuro. Impuro todos nós somos, né? Porque nós somos carne. Então, o que dizem impuro é o quê? Que se deixa levar pelas coisas da carne, né? Ou avarento. O que uma pessoa avarenta? É aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Que não é generoso. O avarento é o quê? É mão de vaca. Então, a pessoa que é avarenta, que é obcecado por causa do dinheiro, não tem herança no reino de Deus. E é aquela questão que eu falei no vídeo anterior, né? Efésios 4, negócio, porque a gente vai trabalhar para edificar uns aos outros. O trabalho, o dinheiro serve para isso. A Bíblia fala muito de dinheiro. Só que quando Jesus fala assim que é mais fácil um camelo passar no negócio lá da agulha lá do que um rico entrar no reino dos céus, é por quê? Porque pro camelo entrar no fundo da agulha lá, a agulha que é lá é um lugar, é uma passagem que o camelo tem que tirar todas a bagagem, meio que se abaixar para conseguir passar no buraco, que é o fundo da agulha que ele fala lá que é no reinado. Ou seja, a material não vai junto com o camelo, só vai o camelo para dentro do reino, dentro do reinado, entendeu? Isso que Jesus quis dizer. Ou seja, questão da riqueza é o que? Aí ele fala outra coisa também, lá naquele negócio lá da palavra do semeador, né? Os enganos da riqueza. As ilusões da riqueza, né? É isso que ele fala. Então a questão do dinheiro é o que? Quando ele falou lá do jovem rico, né? Que de riqueza não tinha nada, porque quem é rico fica rico. De qualquer forma, pode tirar tudo que ele se levanta. Porque o cara tem a cabeça de milionário. Entende como as coisas funcionam, né? Coisa que eu tô procurando entender também. Já comecei a entender um pouquinho mais da realidade, né? O maior erro, gente. Eu sei que como eu tô falando de avarento, então não tô fugindo da Bíblia não. Mas o maior erro é a gente não entender da realidade. Muita coisa que a gente acredita que é real, não é real. É muitas crenças que falam. Um exemplo, vamos supor. Você tem que ficar fazendo bem ao próximo, próximo. Aí a gente esquece da gente. Mas se a gente for parar pra pensar, pra gente poder fazer o bem ao próximo, a gente tem que estar bem. Então é uma mentira que foi ensinada para nós. E são várias mentiras que foram ensinadas para nós. Várias. Esse aí eu contei uma delas, né? Aí com o tempo eu vou contando outras. Mas voltando na palavra de Deus. Versículo 8. Eu pulei do 5 para 8 agora. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se você encontrou com o evangelho de Jesus, né? Porque para mim, o mais importante, gente, eu tô lendo isso aqui, é porque eu já li os evangelhos, já li bastante sobre os evangelhos de Jesus, porque para mim eu sou cristocêntrico. Então, para mim, o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é o que o apóstolo Paulo tá, né, também levando nós para Jesus. Então, ele fala, se você agora que sois luz, você encontrou o evangelho, encontrou o caminho, encontrou a verdade que é Jesus, agora sabe como ter vida, então não seja, então ande como um filho da luz, entendeu? Você encontrou a luz, cara, então agora que você encontrou o caminho, agora você tem que trilhar o caminho. Porque uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é caminhar. Entendeu? Conhecer o caminho não é trilhar o caminho. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não trilha a Bíblia. E eu falo também de mim. Lembra talvez se você ver um vídeo passado meu, um dos vídeos, lá eu falei, eu usava crucifixo, hoje eu uso pingente. Por que eu falei isso aí?
Porque eu vi que tem muita gente que usa crucifixo e não tem Jesus no coração. Eu vi muito ladrão, assassino, que usa crucifixo, anda com um pinguinho de crucifixo e não tem Jesus no coração. E eu também não tinha. Entendeu? Não tô condenando, não. Eu também não tinha. Ou seja, cara, conhece Jesus, mas não trilha o caminho. Eu também não trilhava. Adianta conhecer Jesus e não trilhar o caminho? Né? Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ou seja, cara, você sabe o caminho, você viu o caminho, a verdade é a vida. Você vai ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, fazer coisa errada. Vou citar eu, né? Pô, cara, o Jesus fala, se te bater numa face, mostra a outra. Aí eu pensava assim, porra, Jesus. Desculpa o palavrão aí pra quem tá ouvindo, né? Que o ideal não é falar palavrão, mas eu falei fazer o quê? Se me der na face, vai levar na outra na hora. Não, eu não vou mostrar a outra, não, vai levar na outra. É assim que as coisas funcionam. Aí até que eu entendi, não, mostra o outro lado da moeda. É isso que ele quis dizer. Não é ficar apanhando, entendeu? O cara bateu na minha face, vou mostrar outro. Não, não é isso, né? Isso é outra questão de entender a palavra também. Só que mesmo assim, é o que? Cara, não paga o mal com o mal. Entendeu? Se defenda, né? Mas não paga o mal com o mal. Bem com bem se paga, outra paga, o bem não tem. Era isso que eu não fazia. Se o cara me fizesse raiva, eu fazia raiva na pessoa, queria destruir a pessoa. E até hoje eu tenho que me controlar para não querer destruir os outros. Porque é fácil destruir qualquer pessoa. Difícil é levantar. Destruir é fácil, difícil de ficar. É isso que eu tô. Então, assim, pô, não seja cúmplice. Cúmplice é o quê? Não faça parte das coisas que o pessoal faz de errado. Das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Apóstolo Paulo era assassino de cristão. Ele mesmo, está na Bíblia isso aí. Lá em Atos, se vocês lerem. O cara era assassino, ele matava cristão. Ou seja, destruía. Hoje ele edifica. Ele edificou até o fim da vida dele, né? E ainda cumpriu o que Jesus ensinou, né? Pedro, guarda a tua espada, que quem com espada fere será ferido. Apóstolo Paulo morreu no fio da espada. Por quê? Porque ele matava as pessoas com a espada. Então cuidado. Você que faz coisa errada, né? Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Cara, os caras fazem um exemplo, né, que é o mais comum. O cara trai a esposa. E a pessoa ainda vai lá e conta pros amigos que trai a mulher, cara. Pô, só de referir isso é uma vergonha. E ainda se dizer cristão. Entendeu? Então, assim, é coisa que não deveria nem se referir. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ou seja, a luz mostra o que está escondidinho. Não adianta querer esconder. A luz mostra. Ou seja, numa sala escura, você não está vendo nada das coisas. Não tá vendo a cama, não está vendo o ar-condicionado. Aí você liga a luz e você vê tudo. É isso que ele está falando aqui. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então o que? Desperta, ó tu que dormes. Levanta entre os mortos. Por quê? Porque se você não conhecia Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você estava morto. E Cristo te iluminará. Jesus Cristo, que é Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio aqui, nécio significa tolo. Então, algumas palavras que eu fiquei pesquisando aqui, por causa dessa Bíblia diária aqui, que é uma palavra que nós não usamos, né? É difícil saber. Então, não andeis como nécios, tolo, e sim como sábios. Ou seja, se você pegar o contexto, o contrário de sábio é tolo, entendeu? Então não precisava nem pesquisar, mas eu pesquisei.
remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, eu praticava o mal. Você aí que está me assistindo, às vezes você praticava o mal. Então, uma forma de remir o tempo é o quê? Fazendo o bem. Se eu praticava o mal, eu não vou mais fazer o mal, agora eu vou fazer o bem. Assim como o apóstolo Paulo fez. Ele era assassino dos judeus, dos judeus não, dos cristãos, né? E ele passou ao quê? Em vez de ser um canal de destruição, um canal de luz para as pessoas. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o vinho traz o quê? Dissolução, o álcool, né? Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Dissolução é o quê? É o contrário de dissolução, é se perder, enquanto o Espírito nos enche, entende? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ao Senhor é Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher. O que ele quis dizer que o marido é o cabeça da mulher? O marido vai à frente. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo morreu por nós. É isso que está querendo dizer aqui. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Quem salva o corpo é a cabeça. É a cabeça que toma a decisão. Essa é a explicação. Aqui ele está explicando como o relacionamento funciona, gente. Então, um exemplo, né? Eu já falei no outro vídeo sobre relacionamento. Pô, a mulher vai na frente do marido, tá tomando a decisão na frente do marido. O marido atrás da mulher. O marido é o cabeça, o marido tem que ir à frente. Ou seja, ou o ideal é lado a lado, mas se for para errar, que seja ele andando na frente. Por quê? Se acontecer qualquer coisa, quem que tem que salvar? Quem que salva a casa? O marido. Marido que entra na frente. Porque a mulher cuida do quê? Isso aí agora eu tô falando de como funciona a realidade, a física, né? O marido, ele salva a mulher, às vezes perde a vida, e a mulher salva a prole. A prole que é os filhos, né? Entendeu? É assim que funciona. Ou deveria funcionar, porque as coisas estão se perdendo, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Volta a falar, Cristo sim foi crucificado por nós. Assim também, os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso é outra coisa, assim, que é bem crítico. Por quê? Quando você quer conhecer uma pessoa, é convivendo com ela. Então, quando você convive com a pessoa, você acaba se conhecendo também. Então, se a pessoa não se ama, ela não ama a esposa. É isso que você está querendo dizer aqui. Quem ama a esposa, si mesmo se ama. Entendeu? Ou seja, se eu cuido... Ele falou, assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Ou seja, se eu cuido do meu corpo, eu cuido de mim. E se eu cuido de mim, se eu me amo, eu amo a minha esposa. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, o próprio corpo. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, Cristo, ele cuida da igreja. Cristo é o cabeça, nós somos parte do corpo de Cristo, né? Mas quem é o cabeça? Cristo. Que nem eu falei no capítulo anterior. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. No casamento até fala isso aí, né? Então é os três elos. O marido, a esposa e Deus. Você quer se ligar a Deus? Se liga na sua esposa. É um elo. Então é um triângulo. Esse triângulo, se você quer se aproximar de Deus, você tem que se aproximar da sua esposa.
Ou seja, como é que você vai amar a Deus que você não vê se você não ama a pessoa que está mais próxima de você, que é sua esposa, e que você vê todo dia? É um trabalho, mas tem que amar. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Como é que eu vou conseguir amar a minha esposa? Amando como a mim mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo? É quem está próximo. Simples. Eu não tenho que amar a pessoa que está passando fome lá na África, né? Até porque está bem longe de mim. Eu tenho que amar quem está próximo. Qual a pessoa mais próxima de mim? Eu. Depois de eu, que estou mais próximo de mim, a minha esposa, no meu caso. E ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Ou seja, o marido tem que se respeitar e a esposa tem que respeitar o marido. Tudo começa pelo respeito. Se não tem respeito, não tem mais nada. Então, gente, se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Valeu!